Oi meninos, tudo bem? Passando aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre um eixo, de língua portuguesa, muito importante, não só para o ensino médio, mas também para quem está para iniciar a vida acadêmica, como também em situações do dia a dia, que é a questão da adequação vocabular. Esse eixo, ele se concentra, ele é vivenciado durante todo o ensino médio, a adequação vocabular. E aí ele culmina no terceiro ano do ensino médio, quando vocês precisam apresentar esse trabalho científico de modo verbalizado, né? Então, na conclusão do ensino médio, vocês fazem a apresentação do projeto científico, do TCM, e aí esse TCM, ele vem culminando, né, numa apresentação oral. Então, primeiro ele passa pelo processo de produção, o processo de escrita, onde vocês planejam, escolhem o tema. A partir desse tema, as ações são traçadas. Após vocês traçarem essas ações, vocês começam a construir seus referenciais, que é justamente onde vocês começam a fazer as pesquisas. E após fazerem o planejamento, o roteiro de estudo, as pesquisas, vocês começam a montar a parte escrita. Não se dá para descumprir nenhuma dessas etapas. Planejamento, a questão do roteiro das ações e as pesquisas. Quando você burla uma dessas ações, você compromete a qualidade do seu trabalho científico. Então, depois que você passa pelo processo de escrita, você começa aí a elaborar as ações voltadas para a apresentação. Então, como se trata de um trabalho científico, por mais que ele seja um resumo estendido, né, expandido, expandido, menor do que um TCM, né, ele tem características diferentes, e por conta da pandemia, nossa escola esse ano abriu essa possibilidade de você fazer o resumo. Mesmo sendo um resumo, para uma apresentação, você precisa conhecer bem o seu projeto e elencar as ações que você irá apresentar de modo verbalizado, né, de modo oral. Então, é muito difícil quando o produtor desse trabalho, ele não produziu, ele fez cópia. Então, quando ele faz cópia, ele pode até passar pela parte escrita, pode passar até despercebida a parte escrita. Muito difícil, porque os corretores geralmente, eles pesquisam sobre os artigos, né, antes na internet e verem o que é cópia. Existem até instrumentos, né, para localizar essas cópias. Mas, quando ele chega na parte oral, é notório quando o produtor, o apresentador, ele não é o produtor do trabalho. Então, isso não é aconselhável. Faça você de próprio punho o seu trabalho, por mais simples que seja, por mais falhas que você reconheça. A maior competição em um trabalho desse é com você mesmo. É você superar aquilo que para você era um bloqueio, né? Algumas pessoas elas escrevem bem, outros já têm mais facilidade com a oralidade e outros conseguem se sair bem nas duas modalidades, na escrita e na oral, certo? Então, como eu venho falando desse eixo hoje de adequação vocabular, você precisa, durante a sua apresentação, ter toda uma postura. Então, como o projeto ele é seu, selecione a parte escrita, o que você vai apresentar, tá certo? Então, de tudo aquilo que você escreveu no seu resumo ou no seu TCM, você vai marcar, selecionar aquilo que vai para a apresentação, porque é inviável que se vá tudo, não há tempo e fica cansativo. Então, o corretor é quem conhece todo o seu trabalho. A banca, ela também tem acesso na hora ou antes à parte escrita do seu trabalho. Então, selecione na parte escrita do seu projeto, do seu resumo, aquilo que vai para a apresentação.
Essa é a primeira etapa dessa adequação vocabular. Depois que você selecionar aquilo que vai para a apresentação, você vai ver se o seu orientador quer slide, não quer slide, né? Se ele quer os tópicos, isso é algo que você vai lá acertar com o seu, entrar em um acordo com o seu orientador. Geralmente, quando se trata de um resumo, isso é verbalizado, isso é oral, né? Não se tem essa parte dos tópicos, porque ela é muito rápida, se dá de modo muito natural. Então, geralmente não, mas isso não quer dizer que não tenha. Converse com o seu orientador. Então, chegou a hora, né? Você já selecionou o que vai para a apresentação, deu uma estudada, ensaiada, né, em casa. E aí, para a hora da sua apresentação, você precisa sim estar com a adequação vocabular bem estruturada, né, bem observada antes. Não dá para ser tão natural. Então, você vai olhar qual é o grau de formalidade para essa apresentação. Você vai estar vestida adequadamente, né, não se dá para apresentar um trabalho científico com uma roupa de ficar em casa, né? Nem que seja pelo um método virtual. Então, você vai se vestir adequadamente, né? Vai estar com a aparência que o corretor, que a pessoa perceba que você estava pronto para isso, porque já dá uma boa impressão. Você vai cumprimentar a mesa, né? As pessoas que estão ali de modo muito rápido, porque você vai ter pouco tempo para isso. Então, cumprimente a mesa, apresente o seu tema e por que ele foi escolhido, certo? Por que você escolheu aquele tema? Quais foram as razões que lhe levaram a escolher, né, a falar, a estudar, a pesquisar, a projetar, a referenciar aquele tema, né? O que levou você a escolher, a falar sobre esse tema? Entre tantos temas, o que lhe motivou a falar sobre aquilo? Dentro do que lhe motivou, você vai dizer quais foram as dificuldades e quais foram as aprendizagens, né? Então, o que foi difícil, o que foi fácil, quais foram os seus objetivos, o que foi que você construiu ao estudar aquele tema, aquele projeto, ao se dedicar a esse estudo. O que foi que ficou? O que foi que construiu? Esse tema e a parte positiva dele, ele pode construir, sim, algo positivo individualmente, como também coletivamente. Então, você pode ter esse tema, um estudo sobre esse resumo, né? O que você construiu a respeito dele. Ele pode ter um impacto individual que gere uma ação social, certo? Então, o que é que isso transforma? Porque se esse seu resumo, se esse seu tema aí, ele não gerar nenhuma mudança, ele não foi um tema bom. Toda a leitura, todo o trabalho científico, ele gera um impacto, certo? Então, qual foi o impacto que isso construiu na sua vida, no seu caminhar, no estudo sobre isso, certo? A vida inteira nós estamos resumindo, né? O tempo inteiro a gente resume. O capítulo de uma novela, um filme, uma briga com o irmão, um desentendimento com o namorado. Quando você vai contar a alguém, você vai resumir. E aí não tem como você contar todos os detalhes. Aí chegou, bateu na porta, toc, 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 andou, deu 10 passadas. Então, não tem como você dizer tudo. Então, você vai elencar naquele ato, naquela conversa, o que de fato é interessante conhecer, com o trabalho científico também. Então, mantenham a calma, procurem pronunciar as palavras de modo aberto, calmo, tentando pronunciar o fim das palavras. Então, se a palavra que você vai dizer, né, ela está no infinitivo, ela tem um R, que você pronuncie até o R. Se ela tem um S, que você consiga pronunciar até o S. Então, tenha a parte vocabular de estrutura sonora completa, certo? Completa. Então, procure a sua adequação vocabular,
procure estruturar e não potencializar o seu nervosismo para que isso não comprometa a sua apresentação. Quer dizer, você planejou, estudou muito, pesquisou, fez a parte escrita e aí na hora da sua apresentação você tem um comprometimento vocabular. Então isso não é interessante. Então faça seus ensaios, né, se projete, se veja. E aí uma das principais dicas é essa, né? Pronuncie as palavras até o fim. Veja de fato o que é que precisa ser dito e tente da melhor forma possível passar isso, né? Com mais segurança, com mais postura, adequadamente. Porque na hora o corretor, né, a pessoa da mesa, ela não conheceu o você que lute que aconteceu antes. Né? Então, ele não viu suas lutas, suas conquistas, então ele vai lhe julgar pelo que está lá escrito, né, e pela sua apresentação. Então, se você se apresenta de modo muito afobado, agoniado, né, de modo muito assim, ele passa insegurança, né, vai passar insegurança. Então, procure, veja, marque, faça com cronômetro, vá lá ensaiando bem direitinho, tenha essa posição de fala, né? Você é dono do seu projeto, você é a pessoa que construiu isso ali. Então, se você é o dono, é a pessoa que construiu, ninguém melhor do que você para repassar isso para a mesa. Então, era só isso hoje, você vai marcar aí na plataforma como OK, que assistiu o vídeo, e eu espero ter ajudado de alguma forma. Então, calma, paciência, selecione dentro do seu resumo o que de fato deve ser apresentado, tenha postura, né, pronuncie as palavras de modo ponderado, aberto, uma boa dicção, e vai dar tudo certo. Até mais.